Alô, queridos, professor Alceu Totti, ao seu dispor. Hoje eu quero fazer um resumão. Vamos esquematizar as hibridizações do carbono e daqueles elementos que pegam carona na hibridização, como o boro e o berílio. Querido, isso aqui é uma ótima cola para o vestibular. Se é que você cola, correndo o risco de perder tudo, claro que não. Mas vale para você passar limpo e colocar lá no banheiro. Toda vez que você vai lá pensar na vida, dá uma olhadinha nessa tabela, vai decorando, porque aqui, meu amigo, a palavra é decorar. Só falta na hora H falhar nesta parte, que é essencial. Estou tratando primeiramente dos tipos de carbono. A química orgânica, com 5 a 7 milhões de compostos, tem esses 3 tipos de carbono, ou 4, melhor dizendo. O carbono que faz simples, o carbono que faz dupla, o carbono que faz tripla e o carbono que faz 2 duplas. O carbono que faz simples, como nós sabemos muito bem, ele está fazendo 4 ligações sigmas. Então, a esse tipo de carbono, eu digo que ele faz 4 ligações sigmas e nenhuma pi. Claro, a aula foi dada há pouquinho, é que os orbitais S e os 3 orbitais P se nivelam e os 4 ficam com a mesma energia. Então, os 4 farão a mesma ligação. Não existe elétron que não desceu. Todos desceram, nivelaram. Não existe orbital P para fazer pi. Então, não há pi no carbono, que nós chamamos então de sp3. Como nós sabemos, as letras S e P são as letras dos orbitais atômicos que se nivelaram. O S que subiu e o P que desceu. E o expoente é a quantidade de orbitais que se nivelaram. 1 S e 3 orbitais P. Vemos isso que nos traz a espacialidade de um tetraedro. A forma geométrica é espacial, porque esses 4 elétrons vão se repelir igualmente no espaço. E a repulsão total, máxima, é de 109 graus, ocupando o centro do que seria uma pirâmide perfeita. Uma pirâmide de 4 lados perfeita chama-se tetraedro. Muito bem. E exemplos disso nós temos, por exemplo, o caso do CH4, no qual vieram 4 hidrogênios ligarem-se àqueles 4 elétrons. Aqueles 4 elétrons desemparelhados foram emparelhados com elétrons do hidrogênio. Assim, é um exemplo do carbono simples com 4 sigmas sp3. Posso também, naturalmente, dar como exemplo qualquer carbono que faça simples ligações, como, por exemplo, no etano, no et. Met, et é o caso que nós temos. Bom, então exemplos, nós temos todos os carbonos que fazem simples. Que, se for apenas C e H, será um hidrocarboneto. Mas nos álcoois, nos aldeídos, nos ácidos, nas aminas, está sim de carbono e os carbonos são sp3 se estiverem fazendo simples ligações, como veremos nos exemplos que caem no vestibular. Bom, quem, além do carbono, faz essa estratégia? O silício.
O elemento químico silício, abaixo do grupo 14, carbono, silício, germânio. Bem, o silício, ele tem as mesmas qualidades que o carbono tem. O carbono hibridiza com elétrons na segunda camada e o silício hibridiza com elétrons da terceira camada. Ele só é maior. A química do carbono está aí. A química do silício está se desenvolvendo. O mais importante é o silicone, das garotas que querem ficar perfeitas, como se a beleza fosse para sempre. Então aplicam um siliconezinho estratégico para suas finalidades. Bom, o segundo tipo de carbono é o carbono que faz dupla. E como a gente já está treinado, em toda dupla continua tendo duas simples, porque ele faz 4. Nas simples, ele faz sigmas. E na dupla, toda aquela história, quando o bicudo se beija, fica um orbital P paralelo. Esse orbital P paralelo fará ligação π. Então, aparece dupla, aparece a necessária ligação de acordo com o mesmo eixo e a ligação especial. Tenho, portanto, 3 elétrons nivelados e um elétron que está fora do nivelamento. Como ele é uma energia superior, ele faz uma ligação diferente, que se chama π. A energia é superior, faz π, mas por ser menos estável, vai poder quebrar com mais facilidade. Bom, então, se o carbono faz dupla, ele estará fazendo um total de 3 sigmas e uma π. E te dei a dica, cuidado, quando tem uma π, qual é o expoente que eu dou para a hibridização do carbono? O expoente da hibridação do carbono é 2. Quando faz uma π, o expoente é 2. Então nós temos um orbital S que se nivela subindo de energia e 2 orbitais P que se nivelam descendo de energia. O terceiro orbital P fica lá para poder fazer a π. Então, para fazer π, um orbital não vai nivelar, só 2 se nivelam. Daí o porquê para fazer uma π, precisando ter o orbital P, apenas 2 entram no nivelamento. Bom, a situação, como vimos, é uma situação plana, triangular. Esta é a geometria. O carbono que faz uma π, o carbono que faz essa bendita π, ele tem realmente uma estrutura plana triangular. Cada carbono lembra perfeitamente um triângulo, porque se na hibridização tetraédrica o ângulo era de 109 graus e 28 minutos, todos os ângulos apresentam esse valor. Na hibridização sp2 plana, trigonal ou apenas triangular, como eu particularmente prefiro, o ângulo é de quantos graus? 120 graus. Quem, além do carbono que faz uma π, faz esse tipo de hibridização sp2? Quem? O boro. Aquele elemento químico que não completa o octeto, porque ele tem 3 na última camada e ao fazer ligação com outro átomo ele completa 6. Então, para explicá-lo, ele é encaixado na teoria da hibridização. Ele é híbrido sp2 porque, sendo híbrido, perfeitamente ele se encaixa. E a teoria da hibridização foi criada para isso, para casos em que o octeto não era completo. Bom, quero te lembrar que além do boro, que é o primeiro elemento do grupo, no caso é o carbono é o grupo 14 e o boro é o grupo 13. É boro, alumínio e gálio. Então, as moléculas com boro, com alumínio e com gálio
Todas são planas trigonais ou triangulares. Todas formam ângulos de 120 graus. Bom, o terceiro tipo, que nós vamos chamá-lo de SP, vai poder ser de duas maneiras. Pode ser fazendo uma tripla ligação e podendo fazer duas duplas. Muito bem. Então, são as últimas possibilidades que o carbono tem. Quando ele faz uma tripla, claro, ele continua fazendo uma simples. E a simples está tranquila. A simples é sigma. E na tripla? Na tripla, explicamos demoradamente que na tripla temos a sigma, que é o overlap frontal, a π, overlap paralelo de orbitais y, e outra π de orbitais z paralelos. Então, nós temos uma delas que é sigma e as outras duas são π. Muito bem, quem faz π, quem faz duas π, é do tipo tripla. A tripla tem duas sigmas e duas π. Então, o trocadilho, já que é para decorar, quando faz uma π, expoente 2, e quando faz duas π, o expoente é 1. Então, vamos justificar novamente. Por que no nivelamento o S aumentou de energia? Óbvio, porque só tem ele para aumentar de energia. E por que no nivelamento só um P diminuiu de energia? Só um P diminuiu de energia porque se ele faz duas ligações π, ele tem que ter dois orbitais que não venham a se nivelar. Se os orbitais P não se nivelam, eles são orbitais paralelos. E aí justifica que ele faça ligação π. Então, para fazer duas π, ele tem que ter dois orbitais P puros, só um ter se nivelado. Na situação da dupla, mesma coisa. Duas duplas, mesma coisa. Claro, obviamente, toda vez que se liga duas vezes, a primeira vez é de frente, é a tal da sigma, e a segunda vez é de lado. Como mostramos carinhosamente para você nas aulas anteriores. E a situação será linear, porque o orbital nivelado que faz sigma, com outro orbital nivelado que faz sigma, as duas sigmas estão em 180 graus. Nós temos aqui 180 graus. É uma situação perfeitamente linear. Eu quero te mostrar, com muito carinho, algo que velho gosta. Velho gosta de contar coisas do passado. Pois eu guardei, olha, há 74, 70, 80, 90, 4, 14, 43 anos. Há 43 anos atrás, eu tinha acabado a faculdade na PUC de Curitiba e fui para Joaçaba, lá no oeste catarinense, onde eu estudei o meu primário, como que para retribuir para a cidade o que a cidade tinha me instruído. E dava aula de Química, Física e Matemática, inclusive ajudei a criar uma faculdade, que hoje é uma universidade lá em Joaçaba. Isso foi nos anos 73 e 74. E em 74, um garoto se empolgou com esta aula e criou esse adesivo, que é exatamente o etino ou acetileno. Ele tem uma ligação sigma, que eu acabei de falar, não sei se está pegando direitinho, é o overlap frontal. Tem uma ligação π, que é do eixo Y com eixo Y, a primeira π, que seria a de cima ou a de baixo, e a terceira π, que é orbital frente para trás, frente para trás. Então, o que nós temos no etino ou acetileno? Nós temos a sigma e as duas π.
Muito bem. E isso por quê? Porque eu produzia lá na região a Feira de Ciências. Eu entusiasmava aqueles meninos e, olha, cara, dava um recorde de visitação. A feira era de 2 dias e a cidade, a região inteira vinha lá no Colégio Cristo Rei em Joaçaba para visitar os trabalhos que os alunos faziam. Eu dava as ideias e eles construíam. As famílias ajudaram. Uma região bastante italiana e alemã, as famílias se envolveram e realmente dava trabalhos maravilhosos. Feira de Ciências tem que entusiasmar a juventude. A segunda possibilidade, que também se encaixa em SP, é fazer 2 duplas. Porque também, para fazer pipi, para fazer 2 pi, é preciso ter 2 orbitais p's para fazer pi. Então apenas um pode se nivelar. E os orbitais que se nivelaram, esse orbital com esse orbital, fica de forma linear. Tá certo? Quero te lembrar que um outro elemento químico fora do carbono, e este é só ele, é o elemento metal alcalino terroso berílio. O berílio, que tem apenas 2 elétrons, ele faz moléculas estáveis, moléculas, porque a diferença de eletronegatividade não é acima de 1,7. É uma molécula que estabiliza com 4, porque o berílio acaba pegando emprestado mais 1 elétron de cada qual. E a estabilidade da molécula se justifica porque tem hibridização sp. Na hibridização sp, o elétron nivelado fazem as ligações. Tá certo? É isso aí, meu amigo. Tudo isso é um esquema, um resumão que você vai passar limpo, lembra? Põe lá no banheiro, vai olhando, vai decorando, fica um tempão lá, então aproveita. Quero te lembrar que além do esquemão chamado carbono, não esqueça, pelo amor de Deus, mas 2 moléculas que merecem respeito, não por hibridização, mas por todo um sistema de explicação no qual a água é uma molécula em ângulo. A angulosidade vai refletir na polaridade. E a angulosidade, a polaridade, vai refletir nas inúmeras propriedades físicas, não só da água, que é angular, com 104 graus e meio, mas a amônia. Amônia, NH3, que é piramidal, com ângulo de 107. Se é para decorar, a decoreba total está aí ao seu dispor. Lembrando também, para fechar, de que se o oxigênio faz molécula angular, o enxofre e o selênio também o fazem. Mas na água é que temos que saber o valor do ângulo. Assim como o nitrogênio faz molécula piramidal, o fósforo e o arsênio também o fazem. O ângulo que é necessário saber é o ângulo na pirâmide chamada amônia ou gás amoníaco. Tá bom? Tote ao seu dispor e me aguarde. Já vamos praticar. Como é que isso cai numa prova? De muitas formas. Essas 2 são umas delas. Tote ao seu dispor.